Beleza? Pessoal, então vamos começar com um pouquinho de atraso. Eu peço a vocês desculpa pelo desencontro. Eu estava no outro auditório do outro prédio, ocasionando esse desencontro. Como vocês viram nessa mostra de profissões, nós introduzimos essa palestra Cotas para Quem. E o principal objetivo dessa palestra nossa é apresentar esclarecimentos, informações para aquelas pessoas que deveriam ser os sujeitos dessa política de ação, desse conjunto de políticas de ações afirmativas. Por que nós introduzimos esse tipo de discussão na nossa mostra de profissões? Corriqueiramente, convivemos com um problema dentro da universidade, que é um problema muito sério, que é no dia de confirmar a matrícula. Muitas pessoas, às vezes, por não terem a devida compreensão sobre quem são os reais destinatários dessa política pública, ou dessas políticas públicas, no conjunto, terminam formalizando sua inscrição para uma vaga em relação à qual ele não consegue depois comprovar para afirmar a matrícula. Então, isso tem sido muito recorrente aqui na universidade. Então, por isso, nós pautamos essa discussão na mostra de profissões e temos feito essa palestra em algumas escolas, em alguns lugares, com o objetivo de prestar esses esclarecimentos. Então, nós começamos, o tema que nós estamos com ele em pauta é a lei de cotas. Essa lei, ela é a lei 12.711, foi aprovada no ano de 2012. E ela é uma política de ação afirmativa. Vocês sabem o que seria uma política de ação afirmativa? Já ouviu falar sobre esse tipo de política? Geralmente, o Estado ele lança mão de alguns tipos de políticas para desenvolver as suas ações, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. É uma política pública na área de saúde. O vestibular, o SISU, é uma política pública na área de educação. E as políticas públicas, normalmente, elas são políticas públicas de caráter universalistas, que buscam alcançar todas as pessoas indistintamente. E o que uma política de ação afirmativa procura fazer é destacar dentro da sociedade, desse universo, determinados segmentos com alguma característica peculiar. Ou seja, pessoas que só pela política pública geral teriam dificuldades de acessar a determinada política pública. Então, uma política de ação afirmativa, ela tem essa característica, ela difere das políticas que algumas pessoas chamam de políticas públicas universalistas e as políticas públicas estruturalistas. Não vou descer a detalhes aqui, não é o caso da nossa conversa. Mas é preciso que saibam isso. A lei de cotas é uma política de ação afirmativa. Em sendo assim, essa lei tem destinatários bem definidos. Ela se volta para alguns segmentos da sociedade especificamente. Então, essa é a questão. Aí é bom que a gente se pergunte, para começar essa conversa nossa, se estamos falando de uma política de ação afirmativa, é preciso que a gente tente responder essas perguntas. Eu vou procurar responder essas perguntas para vocês aqui, nesse curto espaço de tempo que estaremos juntos aqui. O que são os programas de ação afirmativa? O que justifica adotar a política de ação afirmativa? Por que isso é importante? Toda hora, quem defende a ação afirmativa é questionado se essa política é uma política justa ou não. Então, uma das tentativas que eu farei aqui com vocês é de apresentar argumentos em defesa dessa política pública. O Lucas acaba de chegar, estava perdido como eu. Pode sentar, Lucas. Esse moço é parte da responsabilidade de me ajudar a organizar o material. Trabalha comigo aqui na universidade. Nós vamos pensar também a quem de fato se destinam as políticas de ação afirmativa. Quem são as pessoas que vão cuidar, vão receber o benefício dessa política. Nós vamos discutir também, vou tentar responder para vocês, quais são os bens ou o que essas políticas pretendem redistribuir. Porque a lógica é que elas não estão sendo distribuídas de forma uniforme, universal. Então, com isso, nós queremos destinar essa política para alguns segmentos. E como eles foram introduzidos na agenda política brasileira. É importante que a gente saiba quem foi que falou em política de ação afirmativa no Brasil. Quem foi que trouxe isso para a agenda pública brasileira? E, por fim, nós vamos mostrar para vocês também algumas experiências de políticas de ação afirmativa no Brasil. Mostraremos alguns casos aqui. Então, prosseguindo,
para responder a primeira pergunta que eu fiz, que são programas de ação afirmativa. Eu trouxe a definição muito recente do professor João Félix Júnior, que é um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que define os programas de ação afirmativa como iniciativa pública ou privada, não é uma coisa só do Estado. A iniciativa privada também pode adotar política de ação, programas de ação afirmativa, e que ela tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social desfavorecido com vista a um bem coletivo. Vejam que está destacado ali um grupo social desfavorecido. A política de ação afirmativa tem esse objetivo. Ela não se justifica se não tiver no horizonte do seu alcance alguém que tenha alguma desvantagem, que imponha e justifique a necessidade dessa política. Então essa é a definição do nosso João Félix Júnior. Então, ela busca os programas de políticas de ação afirmativas, o que eles pretendem? Buscar ou promover a igualdade material. Porque, do ponto de vista legal, todos nós somos iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Todos são iguais perante a lei. Entretanto, nessa igualdade formal, alguns estão em condição de desigualdade. Então, a política de ação afirmativa visa promover a igualdade objetiva, material, de fato. É tirar quem está sendo considerado igual da situação de desvantagem e colocar em posições também de destaque dentro da sociedade. Falei dos destinatários e vou apontar daqui a pouco que tipo de pessoas, que tipos de grupos as políticas de ações afirmativas se voltam. Os bens a serem redistribuídos, vou mostrar para vocês também, e já adianto que quem introduziu a discussão sobre a ação afirmativa na agenda política e pública brasileira foi o movimento social negro. Por quê? Diante da evidência de que o 13 de maio de 1888, lembram dessa data? O dia da falsa abolição da escravatura, aquele evento, ele não incorporou à sociedade brasileira em nível de igualdade as pessoas que foram sequestradas no continente africano e trazidas para o Brasil na condição de objetos para servir a determinado tipo de interesse da colônia, da metrópole também. Então foi um movimento social negro, preciso que faça esse registro. Pode passar, Lucas. E aí nós vamos pensar em algumas categorias mais comuns e destinatários. Então existem ações afirmativas por etnia e raça. Então uma das primeiras experiências de ações afirmativas ao redor do mundo é registrada na Índia. E elas foram desenvolvidas para um segmento da sociedade indiana, que são os Dalits, ou os intocáveis. É um grupo social que, a despeito de ser a maioria da população indiana, estava em posições de desvantagem quando se tratava de acesso ao emprego público, acesso à universidade, acesso a determinados tipos de bens. Temos também, no caso da França, uma experiência muito rica de que as ações afirmativas lá se aplicam pelo local de moradia, no campo educacional. O que significa isso? Que na França, determinadas zonas educacionais estão em posição de desvantagem, de desigualdade, que justifica um tratamento diferenciado para as pessoas que são daquela região. Temos também por classe, que é a questão do critério de renda que está subjacente à nossa lei de cotas. Então, ou seja, as pessoas hipossuficientes economicamente, ou seja, aquelas que têm pouco dinheiro, necessitam de um tratamento diferenciado. Por procedência escolar, vejam, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês alguns dados, de que a maior parte dos jovens brasileiros que concluirão o ensino médio desse ano de 2019 estão matriculados em escolas públicas. Entretanto, as matrículas das universidades, antes do advento da lei de cotas, era em torno de 70% de pessoas procedentes de escolas privadas. Havia uma inversão, e a lei de cotas procura corrigir essa inversão. Tem uma categoria relacionada à ocupação, o tipo de trabalho que as pessoas exercem, por casta, religião, gênero, como por exemplo a reserva de vagas para mulheres nos processos eleitorais e por aí vai. Não vou entrar em detalhes de cada uma, mas é importante que vocês tenham essa noção.
Então, quais são os recursos e oportunidades distribuídos ou redistribuídos pelas ações afirmativas? Participação na política, porque se deixar, por exemplo, a política só na mão dos homens, as mulheres não chegarão ao poder. No acesso à educação, na admissão em instituições de ensino superior e também no ensino médio de nível técnico, no emprego, no serviço de saúde. Imagine, você tem um exemplo do SUS aqui, mais cedo. Se não tiver um olhar específico do sistema público de saúde para o segmento negro da sociedade brasileira, por exemplo, cito o caso da cidade de Ouro Preto, onde há uma recorrência, parece que significativa, de anemia falciforme. Se não houver uma política municipal com o olhar e o foco na anemia falciforme, que é uma doença que acomete principalmente as pessoas de ascendência africana, essas pessoas, na política pública universal, vão continuar morrendo, porque o sistema de saúde não olha para essas pessoas com esse olhar, com essa característica. E poderia pegar outras doenças próprias da saúde da população negra, hipertensão, tem uma série de coisas que acomete em maior proporção. É isso, minha colega? Profissional da saúde que está lá nos prestigiando aqui. Emprego em cargo público, oportunidades de negócios, bens materiais, rede de proteção social, porque se não tiver reserva de assento nos ônibus para as pessoas, algumas pessoas com algum tipo de mobilidade limitada, ou as pessoas idosas, provavelmente as pessoas iam viajar de pé se o banco não tivesse destacado em amarelo. Mesmo destacado em amarelo, alguns da viagem a pé, porque a sensibilidade ainda não alcançou alguns dos nossos munícipes, né, que circulam nos nossos transportes. E o reconhecimento cultural histórico. Uma das medidas de ação afirmativa do ponto de vista cultural que eu posso citar foi, por exemplo, o tombamento da Serra da Barriga, onde foi instalado o quilombo de Zumbi dos Palmares, como patrimônio cultural brasileiro. Então, isso é uma política de ação afirmativa. Vamos passando. E aí eu vou citar alguns exemplos de política de ações afirmativas, tendo em vista aquilo tudo que eu falei lá atrás. Então, alguém já ouviu falar da lei dos 2/3? A lei dos 2/3 foi uma lei do presidente Getúlio Vargas, de 1943, que ele reservava espaço no mercado brasileiro para brasileiros, porque havia um estímulo muito grande à chegada de estrangeiros e que fazia com que os brasileiros ficassem desempregados. Então, Vargas fez uma política de ação afirmativa para garantir emprego para brasileiros. A lei do boi, alguém já ouviu falar da lei do boi? A lei do boi, lei 5.465 de 1968, foi uma lei que foi aprovada com o objetivo de reservar 50% de vagas para os filhos de fazendeiro e 30% de vagas para os filhos de agricultores em escolas como a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Lavras, dos cursos de veterinária, agronomia e companhia limitada. Então, houve essa política de ação afirmativa no ensino superior desde 1968. A lei eleitoral traz consigo a lei 9.504 de 1997, que também, no seu bojo, é uma política de ação afirmativa, reconhecendo que as mulheres não figuravam, os nomes das mulheres não figuravam nas listas eleitorais para fins de candidaturas. Foi necessário reservar 30% de vagas para mulheres. Na verdade, não é para mulheres, é por gênero. Se nenhum partido pode ter mais de 70% ou de mulheres ou de homens. Essa é a lógica dessa lei. E uma muito conhecida, a cota para pessoas com deficiência. O artigo 37 da Constituição Federal Brasileira diz que 5% das vagas do ensino no serviço público devem ser destinadas a pessoas com deficiência. Então, aqui dentro da Universidade Federal, dentro dos nossos colegas de trabalho, tem que ter pelo menos 5% de pessoas com deficiência. Isso é uma lei. E aí, dito isso, que eram as questões conceituais, mas para iniciar a nossa conversa, porque às vezes muitas pessoas não sabem do que estão falando e acusam essa política de uma política inadequada, que não deve ser trabalhada. Então, nós apresentamos essa parte para demonstrar os argumentos favoráveis à defesa dessa modalidade de política pública. Então, agora nós chegamos na nossa política de ação afirmativa para o acesso ao ensino superior, que é a Lei 12.711, alterada pela Lei 13.409 de 2016. Então, eu vou mostrar um desenho da lei. O que essa lei faz? A lei diz o seguinte: o curso de farmácia que funciona nesse espaço onde estamos
ele oferece 50 vagas semestralmente, 100 vagas durante o ano. O que essa lei diz é que dessas vagas, metade deve ser destinada para alunos ou para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 25 devem ser reservadas para pessoas que têm baixa renda, 14 para pessoas que se autodeclaram como preta, parda ou indígena, 11 para pretos, pardos e indígenas, independente da situação de renda, e 3 para pessoas com deficiência. Esse é o diagrama de funcionamento da lei. Adianto que esse material que eu estou apresentando aqui, ele depois ficará à disposição na página da Mostra de Profissões. Quem quiser, tiver interesse de replicar a apresentação em outros lugares, fique à vontade. Então, essa é o desenho da norma que nós temos hoje sobre a lei de cotas. Vamos passando. Então, nós temos como destinatários dessa política de ação afirmativa egressos de escolas públicas. Quais escolas públicas? As federais, estaduais e municipais, pessoas de baixa renda, cuja renda per capita familiar é de até um salário mínimo e meio, os negros, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Cada segmento desse necessita de comprovação dessa condição. E aí é que reside o imbróglio. Aí é que reside a confusão. Tem uma série de pessoas que não têm nenhuma característica física, fenotípica de pessoa negra, que se autodeclara como negra e ocupa uma daquelas vagas que nós mencionamos lá atrás. Isso, se confirmado, caracteriza como uma fraude. Uma fraude, nos termos do Código Penal, o artigo 299 do Código Penal, é crime. É crime. Então, é preciso que as pessoas saibam disso. Tenham consciência desse detalhe. E aí nós vamos discutir os argumentos. Por que aqueles grupos são os grupos beneficiários dessa política pública? Por que tem cota para pessoas egressas de escolas públicas? Porque a precariedade das escolas públicas, que são vítimas de um abandono que é histórico na nossa realidade, abandono que, inclusive, alguns de nós direto ou indiretamente responsável. Eu digo isso porque tenho a tranquilidade de dizer que dos meus 5 filhos, apenas uma não estudou em escola pública. Todos estudaram em escola pública. E eu digo que a defender e acreditar na escola pública, inclusive ter coragem de deixar seus filhos estudarem na escola pública. E aqui dentro, na minha universidade, onde eu atuo, eu tenho uma série de colegas que não têm essa coragem, essa atitude. Essa atitude que eu considero uma atitude, do ponto de vista político, incoerente com o argumento nosso de defesa da escola pública. Ficam bravos quando eu digo isso, mas eu não tenho problema com isso. Aí, eu mostro para vocês por quê. Nós falamos por que tem que ter vaga para a escola pública. E olha só, que detalhe interessante, eu já tinha falado. Esse dado foi encontrado pelo meu amigo Lucas, que trouxe para pedir. Ele falou: Lucas, eu preciso de ilustrar essas informações que eu vou levar. O Lucas foi lá e buscou as informações. Ele foi lá nas sinopses estatísticas da educação básica, que é organizada pelo Ministério da Educação, e identificou que em 2012, antes da lei de cotas ser adotada, cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de pessoas, de jovens que tinham matrícula no ensino médio, estavam matriculados em escolas públicas. E apenas pouco menos de 500 mil matriculadas em escola privada. Pouco menos de 500 mil. E nessa época, se vocês buscarem as estatísticas dessa universidade e de outras, a maioria dos estudantes, dos alunos que ingressavam nessa universidade e em outras, eram procedentes de escolas privadas. Vejam que desequilíbrio impressionante. Impressionante. E esse valor, em 2018, caiu para pouco menos de 2 milhões, também na privada caiu. Houve uma queda de matrículas dos 2 níveis. Aí o Lucas vai nos mostrar agora as matrículas do ensino superior. O Brasil faz uma inversão, o Brasil tem uma lógica esquisita. No ensino superior, nós temos muito menos vagas oferecidas na rede pública do que na rede privada. E aí, eu não trouxe esse dado aqui, mas se vocês tiverem interesse, vão investigar, procurem saber para onde vão os alunos que terminam a escola pública.
termina o ensino médio da escola pública e para onde vão os alunos que terminam o ensino médio da escola privada. Normalmente é um movimento inverso. Daí a importância de se ter cota para alunos de escola pública. Se você não reservar parte das vagas para alunos de escola pública, você não fará com que essas pessoas acessem a universidade pública. E aí o Lucas, não contente com os argumentos que nós trouxemos até agora, buscou esse argumento que eu gosto demais, que é o argumento de nota. Ele pegou na base de dados do INEP as notas de algumas escolas públicas do Brasil e compara, para vocês terem uma noção. Por que uma pessoa que estuda numa escola que é daqui de Ouro Preto, dentro daqui da cidade de Ouro Preto, dentro da área do município de Ouro Preto, essa escola estadual Dom Pedro II, dentre as escolas públicas, dentre as escolas estaduais, é a escola que ostenta a maior pontuação do Enem, que não é com essa nota aqui, concorrendo com essa aqui, esse aluno não vai entrar no curso de medicina da UFOP. Não vai. O estudante do Pedro II, por essa nota, ele não vai entrar. Agora, se vocês quiserem saber se alguém vai perguntar, mas ele deve entrar com essa nota, é o argumento da meritocracia, a gente pode discutir também. Mas não vou trocar nesse aspecto. Ele trouxe algumas ilustrações. Então pegou uma escola estadual, uma escola municipal, e pegamos o Instituto Federal, que acho que ele está aqui, que é o IFMG, acho que tem que visitar a mostra. O Instituto Federal de São João Evangelista, que as notas são essas. Vejam que o comportamento. E uma escola privada, que é o Colégio Ângulo de Sete Lagoas. Se pegasse, por exemplo, o Bernoulli de Belo Horizonte, a nota provavelmente vai bater lá perto de 800. Bate perto de 800. Então, a competição fica desigual. Aquele argumento da política pública universal sendo de todas, cai por terra. Por quê? Eu digo que nessa universidade, quando nós aplicamos a primeira vez o vestibular, sem política de cotas para escola pública, no curso de medicina, 24 dos 40 estudantes que passaram no vestibular eram procedentes de uma mesma escola. Uma mesma escola, uma disputa que foi o maior vestibular da história da UFOP, 223 candidatos concorrendo a uma vaga. Então é por isso que precisa das ações afirmativas. Vamos lá, Lucão. E aí vamos discutir agora. Já falamos dos argumentos da escola pública. Então vamos discutir agora os argumentos por que é preciso cota para pobre, para pessoa de baixa renda. Os efeitos das desigualdades econômicas colocam essas pessoas em situação de desvantagem em todos os níveis, com reflexo no acesso à educação e à qualidade, e de qualidade em todos os níveis. Essa é uma realidade. Quem não tem dinheiro não compra educação. Não compra. Não é verdade? Vai gastar dinheiro. Vou gastar dinheiro para comer. Comprar remédio, comprar outras coisas. Pode passar. E aí nós pegamos aqui o mito da meritocracia. Quando o vestibular era praticado sem política de ação afirmativa, dizia que a classificação beneficiava os melhores. Só que não levava em consideração que o nível de competição é desigual. Os melhores entre o conjunto de estudantes de uma determinada realidade é diferente do conjunto de outra realidade. Então é isso. A política de ação afirmativa que ela quer promover, quando eu falei daquela igualdade material, é isso, é corrigir essa distorção, esse desequilíbrio. Aí o Lucas destacou a fala do meu amigo Tratenberg, que ele me ligou. É mesmo? Nós ontem falamos desse moço aqui, e ontem eu fiz contato com ele. Falei com ele hoje. É uma notícia triste, mas falei com ele. Então, quem já possui o capital econômico e cultural, uma pessoa que já teve maiores oportunidades durante a vida, com acesso a livros, frequência a boas escolas, que viaja pelo mundo, que faz curso de línguas, estão em grande vantagem em comparação com as outras. E aí, é nesse lugar dessa desvantagem que a política de ação afirmativa almeja incidir. E aí o Lucas trouxe alguns dados relacionados a perfil de quem estava matriculado das universidades em 2006, 2005, antes do advento da lei de cotas. Vejam que isso foi uma pesquisa que alcançou 5 universidades, você identifica públicas e privadas. E o que se observa é que a proporção de pessoas com renda
lembrando, destacando que o salário mínimo era R$300 na época. R$300. A renda até R$900. Nós tínhamos 7% da população, eu achei 100% alto, né? 7% da população, e o maior contingente acima de 10 salários mínimos. Mais que 10 salários mínimos era a população que estava na universidade. Ou seja, nós tínhamos dados para argumentar que a universidade, o perfil socioeconômico das pessoas que habitavam as universidades públicas não correspondia ou não refletia a realidade da sociedade brasileira. Que é isso que a Lei de Cotas procurou modificar. E aí o Lucas trouxe mais um dado que eu considero importante, que ele buscou lá no Instituto do Mercado Popular, uma pesquisa que foi realizada em 2015, que avalia a probabilidade de acesso ao ensino superior conforme a renda oferida pela pessoa. Então, quanto menor a renda, menor a chance. Quanto maior a renda, maior a chance. Quanto maior a renda, maior a chance. Então, não se trata de uma questão exclusivamente meritocrática. Não se trata de uma questão exclusivamente meritocrática. Quando eu estou falando de meritocracia, é da lógica que a escola opera. A lógica que a escola, a universidade opera cotidianamente. E aí vamos passar para a questão dos pretos e pardos, que essa universidade explicitamente assumiu chamar de negros, porque é isso que a lei caracteriza essas pessoas como negras. A lei 12.288 chama de negro quem é preto ou pardo. Quem é preto ou pardo. Então, por isso, nós tratamos dessa forma. Por que é preciso ter cota para esse grupo, para esse segmento da sociedade? Porque aquela abolição da escravatura, que era uma tentativa de corrigir os efeitos perversos do tráfico de negro, do tráfico escravo, da exploração que foi no processo da escravidão, não foi capaz de fazer, incluir socialmente essas pessoas na mesma condição de outras. Então, a política da ação afirmativa é uma tentativa da segunda abolição. Além disso, reparar a dívida histórica com esse segmento da sociedade, o Estado brasileiro, a humanidade deve. Eu digo humanidade porque se vocês que não são de Ouro Preto, não têm a informação, saibam que desse território saiu o ouro que financiou a Revolução Industrial da Europa. Se quiser, só subir ali na mina do Veloso, vocês vão ouvir alguém que contar isso para vocês, ou a mina do Jefferson Tempera no Alta Cruz, as pessoas vão contar isso para vocês. Palácio Velho, o que representou a riqueza que desse lugar saiu para garantir as condições materiais para a Revolução Industrial, que transformou a humanidade, não só Ouro Preto. E, no entanto, deixou muitos dos herdeiros, daqueles que vieram aqui trabalhar, legados até 2019 às condições perversas e inadequadas de vida, de humanidade. E compensar os prejuízos decorrentes dos efeitos da discriminação racial. Aí, gente, eu gostaria de fazer um parêntese importante, porque esse parêntese é fundamental, tendo em vista aquilo que eu falei no início. Se o objetivo dessa palestra é esclarecer a quem deve ser destinada a política de ação afirmativa, eu quero colocar acento na questão de quem deve e pode ser considerado negro para fim dessa cota, a cota para negro. Eu tenho uma filha, resultado de uma relação matrimonial interracial, e que não tem características fenotípicas de uma pessoa negra. Essa minha filha não é público-alvo dessa política. A despeito dela ser uma afrodescendente, ela é descendente africana. Ela não é público dessa política de ação afirmativa. Como eu disse antes, ela estudou na escola pública, ela se candidata à cota pelo critério da escola pública. Cota para negro, se fizer o vestibular da UFOP, o SISU da UFOP, e for submetida à banca, ela não vai passar na banca. Nós vamos dizer para ela, essa vaga não é para você. Porque nós reconhecemos como negra uma pessoa que, da sociedade brasileira, está suscetível aos efeitos da discriminação racial, dos efeitos do racismo. E a Maria Clara não está suscetível a esse efeito do racismo na sociedade brasileira. E, infelizmente, muitas pessoas que têm uma história parecida com essa que eu estou contando, por ter
essa história, acredita que poderia candidatar. Então nós precisamos de orientar. Não se inscreva. Tem outras cotas, se inscreva nas outras. Essa para negro não é para você. Então isso a gente precisa dizer, para que a pessoa não passe pela decepção de ter a matrícula não validada aqui depois que chegar. E ainda voltando à questão do argumento de defesa da questão do negro, em 1839, antes mesmo da abolição da escravatura, o Estado brasileiro negava o acesso dos negros à escola. Negava. A lei expressamente vinculava a cor da pele a uma moléstia. Leia o artigo 3º da lei 1837. São proibidos frequentar escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas. E o artigo 2º, os escravos, os pretos africanos, ainda que livres. Então, se estamos em situação de desvantagens no pleno século XXI, é resultado de uma política de Estado que nos colocou nesse lugar. Então, a política de ação afirmativa quer corrigir isso. E aí o Lucas contribui conosco para ilustrar mais uma vez com alguns dados. Se a Rede Globo mostra essa informação lá no Jornal Nacional, sem essa argumentação toda, às vezes a gente não consegue entender por que é assim. E muitos de nós, às vezes, naturalizamos. Tem gente que naturalizava. A maioria dos negros são burros mesmo, porque são burros. Que é genético, isso é da natureza das pessoas negras. Tem gente no Brasil que acredita nisso. Tem gente que acredita nessa questão. E, dado esses fatores históricos, muito brevemente eu relatei aqui, mostra, por exemplo, quando você pega a taxa de alfabetismo, a proporção de pessoas analfabetas na população brasileira, de brancos, é 1/3 dos negros. Isso é um dado significativo. Vamos avançando. Aí nós vamos pegar a população com mais de 18 anos que possui ensino fundamental completo. Quase 70% de brancos têm ensino fundamental completo e a proporção de negros muito menor. E aí nós vamos ver as matrículas do ensino superior. Como que se dá essa proporção? A população brasileira, no último censo, que é de 2010, tinha em torno de 53% da população que se autodeclarava como negra, preta ou parda. E essa mesma proporção não estava representada no ensino superior, conforme ilustra esse quadro. Então, vamos prosseguir. E aí nós vamos tocar na questão da relação renda e a dimensão racial. Vejam bem, a renda domiciliar per capita das famílias negras em 2016 girava em torno de 400 e 500 reais, ao passo que a das pessoas não negras acima de 1.000. Então são questões que ajudam a explicar por que é necessário que se tenha política de ação afirmativa, que é uma forma de acesso diferenciada para determinados segmentos da sociedade brasileira. No caso da lei de cota, nós estamos falando aí alunos de escola pública, pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E aí nós vamos ver taxa de homicídio. A proporção de taxa de homicídio entre as pessoas não negras, de 2017, na última década, na década de 2007 a 2017, mantém uma certa estabilidade entre os brancos e é crescente entre os negros. Isso documento extraído do Atlas da Violência. Então, isso são dados que nos ajudam a pensar por que é necessário uma política com essa característica. E aí vamos falar dos indígenas. Porque nós falamos já de quase todos os segmentos, está faltando indígena e as pessoas com deficiência. Então, é preciso que também a sociedade brasileira repare a dívida histórica com esse segmento social. É preciso compensar os prejuízos decorrentes das mazelas que os povos indígenas foram legados na sociedade brasileira. Então é importante destacar isso. E aí, segundo o Conselho Indigenista Missionário, entre 1872 e 2010, a fatia de indígenas da população brasileira ela teve uma redução de 4% da população para 0,4%. Isso é extermínio. E que começa a ser reeditado em 2019 na Amazônia.
Aí, sobre a dizimação dos povos indígenas. Na ditadura militar foram adotadas políticas de extermínio e tortura, com cerca de 8.500 pessoas atingidas. Os povos do Maranhão, Mato Grosso, foram completamente exterminados. Então, esses são dados para justificar. E aí nós vamos falar sobre, falamos mais cedo sobre a precariedade de boa parte das escolas públicas, faremos também da precariedade das escolas indígenas. Cerca de 30,9% dessas escolas não dispõem de espaço físico concedido pelo Estado, pelo poder público, e em torno de 33% dessas escolas não possuem material didático específico que aborde a questão da diversidade cultural, se aplica um currículo que não corresponde à realidade daquele grupo, desses grupos étnicos. E aí o Lucas nos ilustra a proporção de indígenas no ensino superior. A região nossa que está mais bem contemplada de indígenas no ensino superior é a região Nordeste, mas mesmo assim com uma população bastante baixa, que hoje nós estamos falando de um contingente de 7 milhões de matrículas no ensino superior. E ali nós estamos falando, onde há mais são 18 mil pessoas. E aí, ainda sobre o número de matrículas, o Lucas traz o dado geral aí, né? Para ilustrar, pode passar, Lucas, vamos lá. E aí, por que trabalhar com as pessoas com deficiências? Por que tem que ter também cota para pessoas com deficiência? E aí nós destacamos que é para compensar as diversas barreiras que a sociedade impõe a essas pessoas. Quais são as barreiras, Lucas? Mostra para a gente. São aquilo que a gente chama de ausência de acessibilidade. Destacamos três tipos de acessibilidade. Acessibilidade atitudinal, comunicacional e pedagógica. Atitudinal está relacionada às atitudes, fundamentadas em preconceitos, estereótipos, imperícia e negligência que produzem a discriminação. Gente, por exemplo, acreditar que uma pessoa cega não pode fazer o curso de engenharia de produção. Vocês acham que pode? Tem um deputado federal graduado dessa universidade que fez. Que foi o melhor aluno do curso de física. Na disciplina de cálculo passou com 10. É a disciplina que vai reprova na universidade. Ele corrigiu o professor. Corrigiu o professor. Eu era da turma. Você é da turma do Felipe Rigoni. Felipe Rigoni, nosso. Tá vendo? Então, hoje nós temos vários, né? A universidade ainda tem vários alunos com um tipo de deficiência e que os preconceitos, as barreiras atitudinais acabam por colocando um obstáculo para que essas pessoas acessem. Então temos a questão comunicacional que está relacionada aos obstáculos na relação emissor-receptor. E como que essa barreira comunicacional opera? Por exemplo, caso aqui estivesse uma pessoa com deficiência auditiva que fala Libras, se aqui do meu lado não tivesse um intérprete para dar a ele acessibilidade. Ou quando uma instituição não oferece para um determinado estudante com algum tipo de deficiência, ou deficiência visual, um material adaptado à sua característica, à sua realidade. Então essa é uma atitude, uma barreira comunicacional. E as barreiras pedagógicas são as mais graves. São as mais graves. Eu digo isso porque sou pedagogo. E que, às vezes, nós não pensamos nas atitudes, as barreiras pedagógicas, nos colocando no lugar de uma pessoa com possibilidade, amanhã com a possibilidade de pessoa com deficiência, ou com algum tipo de mobilidade reduzida. A gente acha que a mobilidade reduzida, ou a deficiência, está no outro. Jamais na gente. Jamais na gente. As nossas edificações, os nossos planos de aulas não levam em consideração. Imaginem vocês, se aqui tivesse um cego, o meu trabalho era outro. Vocês viram a quantidade de imagem que eu coloquei? Aquele funil que eu apresentei, que todos e todas conseguiram ver e ajudou a entender o que eu estava querendo dizer, se aqui tivesse uma pessoa cega, eu teria que me dar o trabalho de descrever aquele funil, de contar o que aquela imagem estava retratando. Então essas são as barreiras pedagógicas. E tem outras barreiras, mas não entramos aqui. Então, volto agora para arrematar a nossa conversa, porque a professora da próxima palestra já está conosco no auditório. Olha, mandou ficar tranquilo. Aí eu inclusive não deixo o pessoal sair para continuar acompanhando o professor. Então, quem pode candidatar às vagas reservadas? Então, dissemos lá atrás quais são os argumentos favoráveis às vagas, apresentamos
os argumentos de defesa os fundamentos das ações afirmativas. Então agora nós vamos mostrar operacionalmente como é que faz para comprovar a condição das cotas. O que a lei chama de escola pública? Quem é o aluno de escola pública que pode candidatar à lei de cotas naquela primeira janelinha lá? Você viu aquela primeira janelinha daquele diagrama meu? Mostra escola pública, renda, preto, pardo, indígena, pessoa com deficiência. E pode haver a combinação daquelas características. E eu estou alertando cada um de vocês aí para terem muito claro, muito evidente quais daquelas condições vocês atendem e mais que atendem. Tem condições de comprovar. Tem condições de comprovar. Eu, por exemplo, se fosse uma pessoa de baixa renda, não me inscreveria como pessoa de baixa renda, porque eu sou totalmente desorganizado com minha vida e minha papelada. Eu não ia conseguir juntar os papéis para comprovar essa situação. Fazer o imposto de renda, eu pago o contador, porque eu não dou conta de fazer essas coisas sozinho. Então eu tenho problema muito sério com isso. Então, pode deixar aí, Lucas, é isso mesmo. Então, as escolas públicas. Quais são as escolas públicas? Então, as escolas públicas federais, as escolas públicas municipais, as escolas públicas estaduais e as escolas militares, que temos aqui na audiência alguém do colégio militar. Não é isso? Vocês são do colégio militar? Da EPICAR. Tiradentes é estadual. Não é? Tiradentes é estadual. Então, essas escolas podem participar, podem concorrer às vagas das cotas. Quem não pode concorrer? Uma escola que ainda que receba subvenção do poder público e que tenha um caráter no funcionamento de natureza pública, mas é um órgão da iniciativa privada. Imaginemos que a Associação dos Moradores do Alto da Cruz, onde eu moro, decida criar uma escola. Nós temos um CNPJ de uma organização privada. Então, os alunos, o município nos oferece dinheiro para a gente formar os meninos do ensino médio. Ainda assim, nós não podemos concorrer a essas vagas dessas cotas. O SESI, SENAC, que são escolas que recebem subvenção de dinheiro público para funcionamento, não são escolas consideradas públicas para esse fim. Fundação Bradesco, que tem várias escolas muito bem avaliadas no Brasil afora. Essas escolas não são caracterizadas como escola pública. Então é bom que tenha essa informação. E é comum vir matrícula, alguém se inscrever pensando que essa escola, por exemplo, as escolas de família agrícola, tem várias espalhadas pelo Brasil, que são comunitárias, elas não são públicas. Essas escolas não podem concorrer à lei de cotas. Com que eu discordo, mas é a lei. Além disso, quem tem certificação através do Enem e do Enseja, desde que nunca tenha frequentado a escola privada. Isso é um outro tipo de, vou dizer o termo, de fraude que às vezes acontece na universidade. A pessoa estuda na escola privada, vai lá e faz a prova do Enem e apresenta o certificado. Mas nós, no edital da Universidade Federal do Rio Preto, nós temos um dispositivo que diz o seguinte, que a universidade pode verificar e, havendo o caso de uma pessoa ter estudado, nós vamos caçar a matrícula do sujeito. Porque é dever, se alguém denunciar também, nós vamos atrás. Pode passar. Como comprovar a condição de egresso de escola pública? É tranquilo, eu falei inserir o trecho do edital, mas eu já falei do trecho do edital. Pode passar, Lucas. Então, a pessoa comprova a partir do momento que traz o histórico escolar no dia da matrícula. Fiquem muito atentos ao edital e às orientações que nós falamos do edital. A pessoa de baixa renda, metade das vagas é destinadas e ela é destinada para quem tem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Aí tem uns detalhes dessa questão da comprovação da renda que são bem sensíveis, do tipo, o critério que utiliza, que a lei manda utilizar, é a renda familiar bruta e não a renda familiar líquida. Então a renda familiar bruta leva em consideração todos os rendimentos, inclusive não considera os descontos. Então isso é importante fazer essas contas todas. E, geralmente o que a universidade faz é colocar a lista de documentos e essa indicação bem definida, porque também aí costuma haver muito indeferimento de matrícula. E aí vamos lá, Lucas, pode passar isso também. Como comprovar essas questões que eu falei. Você comprova através de documento, juntando uma série de documentos. Então, a renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio. Então, como é que faz?
Uma família que tem 5 pessoas, nós vamos pegar o contra-cheque do pai, o contra-cheque da mãe, a carteira de trabalho do irmão, do outro irmão, e a minha. Vamos somar quanto deu de rendimento da família nesse universo. De acordo com o que totalizar, você vai dividir pelo número de membros da família, que são 5. Aí imagina que nós temos uma família que, vou citar mais uma vez a minha família, que tem uma pessoa que não reside na minha casa, mas vive da minha renda. Ela está estudando fora. Essa pessoa compõe o meu núcleo familiar. Então, se ela recebe bolsa na universidade onde ela está estudando, esse valor tem que ser somado ao meu salário para fazer o cálculo. Então, isso é muito importante observar esse detalhe. E nós utilizamos também como mecanismo de comprovação da renda outros documentos oficiais de outros órgãos que fazem a aferição de renda, como, por exemplo, o CAD único, que é feito pelos CRAS, pelo sistema CRAS. E depois eu vou ter, para finalizar, eu vou passar um vídeo de 3 minutos que sintetiza essas questões todas. E aí a questão das pessoas pretas, pardas e indígenas. Na UFOP, nós decidimos, eu já chamei a atenção de vocês, caracterizar o grupo de pretos e pardos como negros. Então, se vocês lerem o edital da UFOP, vai aparecer lá tantas vagas reservadas para negros, abre parênteses, pretos e pardos, e tantas vagas, e indígenas. São grupos diferenciados. E aí, como comprova a condição desses 3 grupos? Indígenas e os negros. Como que comprova na UFOP hoje? Nós temos as pessoas que se autodeclaram como negras, têm que entregar uma autodeclaração, que é um documento, um formulário assinado, tem uma autodeclaração justificada, ele diz por que ele está se declarando como negro, e, além disso, passa por uma entrevista com uma comissão que nós chamamos de heteroidentificação racial. Essa comissão de heteroidentificação racial, ela é treinada, ela é capacitada para olhar o candidato como ele é visto socialmente. Então, uma pessoa que, no caso que eu citei como exemplo anteriormente, é descendente de africano, mas socialmente não é lida como tal, não será lida como tal por essa comissão. Não será lida como tal, não terá sua matrícula autodeclarada. Porque o que leva em consideração nessa entrevista é a característica fenotípica da pessoa que ali se apresenta. Fenotípica, a característica externa do sujeito. E por que existe essa comissão na UFOP? É bom que se diga. É bom que se diga. Nós acreditávamos que a autodeclaração seria suficiente. Mas o que encontramos de gente loira, a afroconveniência descarada. Eu falo em números. Nós tivemos algumas denúncias, apuramos as denúncias, 80% dos casos se confirmaram. As pessoas não tinham características fenotípicas de uma pessoa negra. Claro que eu não vou me atrever a chamar essas pessoas de fraudadoras. Talvez desinformadas. Por isso a relevância e a importância de que essa conversa que estamos fazendo aqui seja levada e multiplicada. Por isso que nós estamos colocando esse material todo à disposição na página, temos feito mídias sobre esse aspecto para que as pessoas não sejam pegas desavisadas ou de surpresa em relação a isso. Pode haver. E as pessoas com deficiência. O que caracteriza, quais são os tipos de deficiência que a lei leva em consideração? A deficiência visual, auditiva, deficiência física, deficiência mental ou deficiência múltipla. Essas deficiências elas estão caracterizadas no decreto 3298, que vai dizer qual que é a perda visual que caracteriza uma pessoa como beneficiária dessa política, qual a perda auditiva que classifica e assim por diante. Então tem uma tipificação. E aí no ato da matrícula, a pessoa que se inscreve com uma vaga dessa, aí é só para lembrar para vocês. Aquele desenho que eu apresentei lá atrás, do esquema da cota. Quando uma pessoa acumula aquelas condições todas, escola pública, baixa renda, é preto, pardo ou indígena, e tem deficiência, aquela nota que eu mostrei lá, aqueles 400 pontos, pode fazer com que a pessoa ingresse num curso que a nota menor da ampla concorrência foi 600. A política de ação afirmativa vai fazer o movimento de furar a fila. Nós vamos furar a fila justificada daqueles argumentos todos que eu apresentei anteriormente, aquelas razões todas que eu apresentei anteriormente. Então é nesse sentido.
E aí a pessoa tem que trazer isso comprovado. Traz a documentação. Nós aqui dentro da universidade temos uma equipe multiprofissional, professores da medicina, especialistas do nosso grupo de educação inclusiva, da prova de assuntos comunitários estudantis, que vão analisar o laudo que o candidato apresentou para ver se ele faz jus àquela vaga que ele se candidatou. E aí, para resumir a nossa conversa e terminar, porque eu sinto que eu já avancei bastante, eu vou apresentar um vídeo que vocês, depois de mim, serão as primeiras pessoas a conhecerem. Produção fresca, novinha da Universidade Federal de Ouro Preto. Clica aí, Lucas, vamos ver se vai chegar na página lá. Esse foi feito agora e vai ser publicado como campanha do nosso próximo processo seletivo, para informar as pessoas. Fez o link? Desde 2013, as universidades federais reservam vagas para candidatos de escola pública, pessoas de baixa renda, para negros que sejam pretos ou pardos e para indígenas. Em 2017, uma nova modalidade de cota foi incluída, pessoas com deficiência. Vamos conhecer um pouco mais essa política? As reservas de vagas foram criadas pela Lei 12.711 de 2012, conhecida como Lei de Cotas. Elas fazem parte das ações afirmativas e têm como objetivo reduzir as desigualdades de oportunidade entre os grupos sociais. 50% das vagas para ingresso na graduação da Universidade Federal de Ouro Preto são reservadas na Lei de Cotas. O diferencial da UFOP é que os candidatos que se inscrevem para as cotas concorrem ao mesmo tempo na lista de cotas e na lista de classificação geral, e reúnem os cotistas e os inscritos na ampla concorrência. Mas atenção, só podem concorrer às vagas da Lei de Cotas os candidatos que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas. Existem outros critérios específicos. Veja se você se enquadra. Escola pública. É preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública, que pode ser municipal, estadual ou federal. Candidatos que tenham concluído o ensino médio por intermédio de certificação, como o SESEC e o INSEJA, também podem concorrer. As escolas filantrópicas, as escolas comunitárias e as do Sistema S, Senai e SESI não são escolas públicas. Então, quem cursou ou concluiu o ensino médio nessas escolas somente poderá se inscrever para as vagas de ampla concorrência. Atenção! Se em qualquer momento do ensino médio você tiver cursado em escola particular, a lei de cotas não se aplica no seu caso. Cotas de renda. Quem cursou o ensino médio em escola pública e tem renda familiar igual ou menor que um salário mínimo e meio, pode concorrer às cotas da modalidade de renda baixa. O candidato aprovado deve comprovar a renda familiar no ato da matrícula. Uma forma simples para essa comprovação é apresentar o Cadastro Único. O CAD Único, que é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social para as famílias de menor renda. Quem não tem o CAD Único pode entregar a documentação comprobatória da renda dos membros do núcleo familiar. Cotas raciais. Para concorrer às cotas raciais, os candidatos autodeclarados negros, que sejam pretos ou pardos, e os candidatos indígenas também precisam comprovar que cursaram o ensino médio em escola pública. Todos os candidatos que ingressam por esse tipo de cota precisam passar pela validação da matrícula. Os indígenas devem entregar cópia do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, o RANI, emitido pela FUNAI. O RANI é verificado no ato da matrícula. Já os candidatos autodeclarados negros, que sejam pretos ou pardos, devem se apresentar à comissão de verificação cota para negros, para a validação da autodeclaração. A validação considera o fenótipo e a história social e cultural do candidato. O fenótipo está ligado às características físicas que permitem à comissão reconhecer o candidato como uma pessoa negra. Cotas para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência também podem concorrer às cotas e também precisam ter cursado e concluído o ensino médio em escola pública. A comprovação da deficiência é feita no ato da matrícula, com a entrega do laudo e de relatórios médicos que identifiquem o tipo de deficiência e as limitações do candidato. Essa documentação será avaliada por uma comissão multiprofissional da UFOP. A UFOP reconhece essa importante política pública que tem a missão de promover a democratização do acesso ao ensino superior e de inclusão social. Quer saber mais sobre a política de cotas e sobre a Universidade Federal de Ouro Preto? Acesse ufop.br e venha você também estudar na UFOP. Então é
Tem tempo para o pessoal perguntar? Eu dei mais uma dica para o fim de semana. Tem uma pergunta aqui? Eu tive um caso de uma aluna que ela deixou de estudar. Eu tive uma aluna que ela saiu da escola pública e entrou numa escola indígena, achando que se ela formasse no terceiro ano em uma escola indígena, ela conseguiria adentrar pela cota de indígena. Isso acontece? Se a escola não for pública, como nós estamos vendo, não vai conseguir. Agora, as instituições podem adotar cotas próprias, além dessa lei. Mas são pouquíssimos que têm cotas. Aqui, na nossa região, por exemplo, eu não conheço escola que tem reserva de vaga exclusiva para indígenas. Mas, nesse caso, ela não pode concorrer à vaga da escola pública. Se a escola não for estadual, municipal ou federal, essa escola indígena. É uma escola indígena. Ela mudou da escola Não, estadual para mas pode ser escola indígena vinculada ao município. Não? Eu conheço. Lá em Araçuaí, por exemplo, tem uma escola. É lá em Araçuaí? É? Da aldeia Cinda Vermelha? Não sei o nome, mas... Que é lá no pé do Instituto Federal. Mas se ela se formar nessa escola, ela pode concorrer aqui à vaga indígena? Se a escola for escola vinculada ao município, ao estado ou à União, né? E no caso, se é o caso de Araçuaí, é uma escola pública. Eu conheço porque nós fizemos um trabalho lá com a comunidade indígena da aldeia Cinda Larga dos Pancararus e Pataxós. Tem que verificar essa questão, se o vínculo da escola é mesmo público. Mais alguma questão? Não? Então, agradeço a atenção de cada um aí. Esse material, como eu disse, vai para a página eletrônica da Mostra de Profissões, e a intenção nossa é que ele circule para que as pessoas evitem inscrever numa cota que não é adequada à sua condição. E também, através dos nossos e-mails, dos nossos contatos, estamos à disposição para dúvidas e soluções. Obrigado de novo.